Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, muito obrigado porque você faz parte dessa nossa comunidade. Você que já é inscrito, a nossa gratidão, e pedimos que você compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam conhecer a mensagem de esperança. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, acione o sininho para receber os novos vídeos, para que dessa forma, a cada dia, a mensagem de Deus possa alcançar muito mais pessoas. Nós vamos falar hoje de um assunto fenomenal que faz parte da nossa vida. O tempo todo nós enfrentamos a morte. E aí, com relação à morte, as pessoas têm muitas ideias. Na verdade, a ciência, o senso comum, as religiões, cada um tem suas ideias com relação à morte. Por exemplo, quando uma pessoa morre, ela vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou ela vai passar por sucessivas reencarnações para melhorar, quem sabe, o seu espírito se tornar um espírito iluminado para alcançar a perfeição. E a Bíblia, o que a Bíblia diz com relação à morte? Será que a alma ela é imortal ou a alma morre? O que acontece quando uma pessoa morre? Ela tem consciência das suas daquilo que acontece no planeta Terra com os seus queridos, com seus amados que ficam aqui vivos? Como é tudo isso? Então, esse é um assunto muito intrigante. Na verdade, vou contar para você que eu já fui uma das pessoas mais medrosas com relação à morte. Quando alguém morria, quando eu era ali em torno de uns 8, 9, 10, 11, 12, até uns 15 anos, quando alguém morria na minha comunidade, eu sou da zona rural daqui do município de Jaguaquara, eu ficava apavorado, não conseguia dormir, tinha medo. E chegar próximo de um morto era o grande pavor da minha vida. E muita gente ainda tem esse medo hoje. As pessoas têm medo de tocar no morto. As pessoas ficam assustadas. Morreu alguém? Não vou lá. As pessoas ficam desesperadas. Por quê? Porque o senso comum ainda diz que o morto, ele pode vir, pode pegar no seu pé, pode aparecer para você. E aí as pessoas ficam desesperadas. Queridos, e isso não é uma questão só de senso comum. Para você ter uma ideia, essa compreensão veio de muito tempo. Sabe de onde veio essa compreensão de que a alma, de que as pessoas não morrem? Quando entrou o pecado, ali quando Eva estava conversando com o inimigo, com Satanás, Deus havia dito no capítulo 2 do livro de Gênesis, no verso 16 e 17, que se Adão e Eva comessem da árvore da ciência do bem e do mal, certamente eles morreriam. Mas o diabo veio enganado ali, ele fez uma primeira sessão mediúnica através de um animal que foi a serpente, e disse para Eva: é certo que não morrerás. E essa ideia de que não morrerás mais é uma ideia que perpassa ao longo da história e chega até nós. E aí as pessoas então têm essa ideia de que a alma é imortal. E agora, como a gente entender isso? E aí, para você ter uma ideia, desde os gregos já trazia essa ideia. Por exemplo, um dos grandes matemáticos e filósofos, Pitágoras, já acreditava que a alma é imortal, que você vai passar por sucessivas reencarnações até se tornar um espírito iluminado. Pitágoras já dizia isso, sabe quando? Ele nasceu em 582, e aí ele foi seguindo até 490, mais ou menos, ele discutia isso. Ou seja, Pitágoras é um contemporâneo de Daniel. E ele tinha essas ideias foi passando. E aí a cultura grega absorveu isso, essa compreensão de que a alma é imortal. E isso foi passando. Tem até um outro pensador que diz que Roma
conquistou a Grécia, mas a Grécia conseguiu conquistar Roma pela sua cultura, pelas suas filosofias, a sua mitologia. A Grécia conseguiu conquistar Roma e Roma se encarregou de disseminar isso para o mundo todo, porque foi o grande império Roma, mas disseminou a filosofia grega, inclusive a questão da imortalidade da alma, de que a alma não morre. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? E em meio aos cristãos, como é que os cristãos compreendem isso? Porque os cristãos ainda hoje dizem assim: quando morre um cristão, alguém fiel a Deus, diz assim: ele já está com o Pai, está nos braços do Pai, agora ele está lá tranquilo com o Pai na eternidade. Se aconteceu isso, isso não é morte, isso é uma passagem de uma vida para outra, isso é uma outra coisa. Isso também é a mesma filosofia grega de que a alma não morre, você passou de um estágio para outro. A filosofia espírita também diz que é um processo de reencarnação e que você se reencarna até animais para ir purificando o seu espírito até você se tornar um espírito iluminado. Mas agora nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. Quando nós vamos para os nossos irmãos católicos também, a pessoa quando morre vai para Deus, os maus vai para o purgatório, quando é criança não batizada vai para o limbo, e os maus vai para o inferno. E agora, ou seja, se tem essa passagem de um lugar para outro e a alma fica em consciência, não há morte, não morre. E a Bíblia, nós precisamos entender o que é isso. Olha só, Gênesis, aqui logo no início, capítulo 2 de Gênesis, e o verso 7 diz assim, olha que texto para a gente começar a entender sobre o que é a alma. Aí a gente começa a descobrir as verdades da palavra de Deus. Capítulo 2, verso 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Aqui está, olha só, a vida que Deus concedeu a nós. Ele formou Adão de quê? Do pó da terra, mais o fôlego de vida igual à alma vivente. Então, eu e você, nós somos uma alma vivente. O todo, o barro, mais o sopro de Deus, forma uma alma vivente. Então, na verdade, eu e você não temos uma alma, nós somos uma alma, é diferente. Se eu disser assim para você, vamos para você entender, um exemplo muito simples que eu até aprendi essa semana com um teólogo. Pensa aqui, se eu disser assim: eu, Jair, sou uma bola. Você vai pensar: não, Jair está gordo, está obeso, e aí ele está parecendo uma bola. Eu sou uma bola. Mas se eu disser assim: eu, Jair, tenho uma bola, você vai pensar: não, Jair deve ter uma bola, ele está segurando uma bola, ou ele tem uma bola que está guardada, ele tem uma bola. É diferente o ser uma bola e o ter uma bola. Então, aqui está para você compreender: nós não temos uma alma. A alma não é algo que vem de fora e eu tenho uma alma que quando eu morro essa alma vai sair para algum lugar. Não, eu sou uma alma. É o todo, o ser humano, o barro, mais o sopro que torna uma alma. Essa divisão aconteceu na visão dos gregos, onde era separado o corpo físico da alma, e quando o corpo físico voltava ao pó, aí a alma, que é imortal, saía do corpo e ia vagar, ia se reencarnar em um outro ser. Não, a Bíblia não fala isso. A alma somos nós, é o todo, é o completo. Para você ter uma ideia agora aqui, que é até a visão do cristianismo, das religiões, aqui em Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiastes, olha só, o sábio Salomão, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7 diz assim, é o processo inverso da vida, a morte. Agora aqui, nós vamos ver para a reversão, como é a morte. Diz assim o capítulo 12, verso 7, diz assim, e o pó
volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Pronto, esse texto aqui tem causado muitas confusões. E o corpo volta à terra como era e o sopro volta a Deus que o deu. Aí os cristãos dizem aí, ó, esse texto está confirmando que quando um morre, ele volta a Deus, o seu espírito volta a Deus. Mas, queridos, se eu entrar exatamente nessa mesma compreensão, o texto aqui não fala que só são os bons, os cristãos, que voltam para Deus. Não, aqui volta para Deus todo o espírito volta a Deus. Porque a palavra aqui, a tradução seria ruá ou pneuma no grego. Seria o quê? Olha, nessa questão aqui, é o sopro que volta a Deus, é o dom da vida. Isso de todos, porque foi Deus que concedeu. Então o corpo volta à terra como era e o espírito, o sopro, volta a Deus que o deu. A morte é esse processo inverso. Qual a primeira característica que a gente sabe que uma pessoa morreu? Quando ela para de respirar. Então aí o corpo agora é sem vida, volta à terra, e essa falta da vida que veio de Deus, de todos, volta para Deus, inclusive também dos animais. Agora, será que uma pessoa que morre, ela tem consciência de alguma coisa? Vamos ver aqui Eclesiastes também, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 e 6, diz assim, olha que texto fantástico para a gente aprender. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Verso 6, o seu amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles participação do que se faz embaixo do sol. Acabou. Então quando uma pessoa morre, ela não tem consciência de nada. Para você ter uma ideia, um morto, uma pessoa que morre, não sabe nem que está morto. Acaba-se. Ele está num sono profundo da morte, de inconsciência. Então o morto não vem cá pegar você e assustar, causar medo, sabe? E as pessoas que dizem que vão às vezes num centro espírita ou em alguma sessão aí mediúnica, o que elas veem então? Porque vê o seu ente querido. Na verdade, essa aparição não é da pessoa que morreu, essa aparição é do próprio Satanás tentando e enganando as pessoas. O diabo, ele é mestre nisso, em enganar. Então, desde lá do início com Eva, ele enganou dizendo que certo que não morrerás. Com os gregos, desde Pitágoras e todos os outros, o objetivo é enganar as pessoas. Mas, queridos, a alma é mortal. Eu e você, nós morremos. E ficamos então, quando a gente morre, e vai para onde? A gente vai para a sepultura. Porque Jesus, em João, capítulo 5, verso 28, ele diz assim: e eis que vos digo um mistério, chegará um dia em que todos que estão no túmulo ouvirão a minha voz e sairão, uns para a vida eterna e outros para a destruição eterna. Jesus vai ressuscitar as pessoas, sabe de onde? Da sepultura. É de lá que Jesus vai trazer as pessoas. As pessoas não estão no céu nem no inferno, senão não precisava mais Jesus vir. Cada um já teria o seu próprio destino definido. Não, Jesus vai vir e vai trazer da sepultura e dar a vida eterna para aqueles que aceitarem a Ele. Essa é a verdade da palavra de Deus com relação aos mortos. Que Deus te abençoe, que essa palavra traga libertação para você. E vamos orar. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos libertos pelas Tuas verdades. Ajuda-nos a confiarmos na Tua palavra. Sabe, Senhor, o Senhor é o Senhor da vida. Nós queremos viver a certeza da ressurreição quando o Senhor voltar para nos levar eternamente. Abençoe esses teus filhos, por Jesus. Amém.